Gente querida, eu quero começar hoje falando com vocês sobre a vergonha. E antes mesmo de eu começar a falar, eu já queria ver e que você observasse aí com você o que é que você sente quando eu falo vergonha. Porque aqui a gente já começa a ver uma das nossas grandes dificuldades de trabalharmos e elaborarmos ela em nós. Porque é uma emoção que todos nós sentimos, é uma emoção universal, mas só de falar sobre ela a gente já se sente incomodado. É muito louco o poder opressivo que a vergonha tem sobre nós e o poder que ela tem de nos colocar numa situação de retroalimentação que faz cada vez mais a gente se esconder, se punir e se isolar. Porque a gente fica numa narrativa crítica na nossa cabeça que cada vez mais nos oprime e vai fazendo, eu costumo dizer, sabe, que é como se fosse uma espiral mais descendente, como se você ainda não tivesse nunca no fundo do poço o suficiente, você pode cavar mais um pouquinho. Porque a gente entra nesse processo de autodepreciação, de autopunição e os nossos críticos internos na nossa cabeça começam a gritar. Essa é uma das coisas que a gente precisa olhar. Porque muitas vezes a gente está sentindo tudo isso e eu já disse isso em outros contextos e muita gente chega no meu consultório falando com crise de ansiedade, com pânico, com depressão e elas não estão notando que na verdade o gatilho para esse adoecimento, para essa dor profunda da alma, muitas vezes é o que? O sentimento de vergonha. E aí eu quero trazer para vocês, porque eu fui buscar aqui, né, nos livros da Brené, estou aqui com um dos livros dela, ela fala disso em diversos contextos, mas eu quis trazer um pouquinho desse conteúdo da arte da imperfeição para vocês. Ela traz isso em diversos contextos e eu quero compartilhar, porque eu acho que é muito legal a gente ouvir da boca dela um pouco o que é que essa história dessa vergonha mexe tanto com a gente. E por que é tão difícil falar sobre ela? E ela diz assim, ó: quando os ventos da vergonha me açoitam, é quase impossível adotar qualquer ponto de vista positivo ou me lembrar de qualquer coisa boa sobre mim. Fui direto para a autorrepreensão do tipo, nossa, como eu sou idiota, por que eu fiz aquilo? E aí, a convocação que ela faz é que assim, uma das coisas que ela pôde perceber nessa pesquisa dela e que eu acho que é uma convocação para nós também, é a gente começar a conhecer, porque gente, nós só somos capazes de lidar e de transpor as emoções que nós somos capazes de reconhecer e grande parte desse reconhecimento significa a gente ser capaz de nomear. Por isso eu estou aqui nessa investida de falar com vocês sobre a vergonha, porque é importante que a gente seja capaz de nomear essa vergonha quando ela acontece com a gente e o que acontece com o nosso corpo quando a gente sente ela. Então, por exemplo, uma das coisas que a Brené mapeia é que ela sente a boca seca, que ela sente o coração bater. Eu, por exemplo, em mim, o que eu sinto é imediatamente uma tensão grande aqui, como se tivesse um certo frio na espinha me perseguindo e uma vontade de me esconder. E aí eu fico me perguntando como é que é para você e o que é que você sente no seu corpo. Porque esses elementos corporais, eles nos denunciam, eles nos fazem perceber o que a gente está sentindo. E eu queria te convidar a perceber isso. E o antídoto, olha que louco, o antídoto para a gente viver e experimentar esse conteúdo da vergonha, para a gente sair da vergonha, é um movimento que é pouco natural, ele é contraintuitivo. Porque quando a gente está envergonhado, qual é o movimento normal que você quer fazer? Se esconder. Eu fico sempre me imaginando aquela figura da Emma enfiada com a cabeça assim dentro do chão, sabe? Procurando as coisas lá embaixo. É essa sensação que a gente quer, né? De fugir, de achar um buraco para a gente se esconder, para a gente cair naquele instante. E o movimento que a gente precisa fazer de fato contra a vergonha é o oposto disso. O primeiro de tudo é reconhecê-la. E os outros dois movimentos é ter coragem, praticar a coragem e pedir ajuda. Olha que louco, pedir ajuda. É o oposto do que a gente quer fazer, mas é um movimento que a gente precisa fazer. A gente precisa pedir ajuda para conversar com alguém que a gente julga que vai ter empatia suficiente e compaixão suficiente para nos escutar e nos acolher sem nos julgar e sem fazer mau uso dessa informação, mas que vai ser capaz de nos acolher.
né? Esse é um movimento que a gente precisa fazer. E aí, gente, nessa hora, o que não fazer? Então, se um amigo seu vem chegar para você e contar uma história que ele está se sentindo constrangido, que ele não se sentiu bem, que ele está se sentindo super mal com aquilo, o que não fazer, e que normalmente é o que às vezes a gente faz? Você escuta aquela história do seu amigo e aí ele gagueja contando que tá super mal e você segue em silêncio ou você fica horrorizado com aquilo que ele está te contando. E você fica ali tentando uma série de coisas para fazer ele se sentir melhor. Isso é péssimo. Ou então você se torna aquela pessoa que reage com pena do outro. Essa história do, ai, coitadinho, você deve estar se sentindo péssimo. Gente, isso é uma das coisas que faz a gente se sentir ainda pior. Ai, tadinha de você, que pena. Não seja esse amigo. Ou então, aquela amiga que na hora que você vai contar para ela que você está vivendo uma situação difícil, que você não se sentiu bem em determinada situação, e ela vira para você e ela fica tão arrasada porque ela tinha você num patamar tão alto que você era a pessoa incrível, que assim, isso poderia estar acontecendo com qualquer pessoa, menos com você, porque você é muito incrível. Então você acaba decepcionando a sua amiga, a gente acaba ficando se sentindo ainda pior. E isso empurra mais a gente para vergonha. Como se a você não fosse autorizado se sentir mal dessa forma. Sabe, esses dias, essa foi uma experiência que eu vivenciei muito de perto, quando alguém, por exemplo, quando eu fui contar para algumas pessoas que eu estava me divorciando, e para essas pessoas o meu casamento era tão, mas como assim? Não, eu pensava que isso fosse acontecer com todo mundo, menos com vocês. Você fica se sentindo envergonhada, você já está se sentindo mal, você fica ainda pior, porque percebe o que essa sensação vai gerando na gente? Ou então assim, quando a pessoa fica tão constrangida com a sua vulnerabilidade que ela te repreende. Quando ela diz, por exemplo, assim, vou trazer as falas textuais do Brené. Como você deixou isso acontecer com você? O que é que você estava pensando quando você permitiu isso? E ela procura outra pessoa para culpar. Mas esse cara, é claro que isso ia acontecer, olha com o cara que você foi se envolver, olha a situação que você está vivendo. E aí tira de você, como se tirasse de você a possibilidade de sentir o que você está sentindo. Ou ainda, aquela amiga que faz tudo para você se sentir melhor e devido ao seu próprio constrangimento, ela se recusa a reconhecer que você possa realmente fazer más escolhas, que você realmente não fez uma boa escolha naquele momento, que você realmente perdeu a mão. É como se não fosse possível você. Então ela fala, não, mas você está exagerando, não foi tão ruim assim. Eu tenho certeza que você mandou bem, você fez tudo que você podia, você foi perfeita. Quase como se você não tivesse direito em se sentir mal por algo que aconteceu. Ou então, aquele amigo que ainda usa a sua situação para dizer que a dele foi ainda pior. Gente, eu me lembro tanto, assim, nessas rodas de mães, por exemplo, a gente vê muito isso. Uma mãe chega e fala assim, ai, nossa, mas eu tô tão cansada porque eu não dormi nada essa noite, meu filho tá desmamando, ele acordou umas 15 vezes. E o meu, aí vem a outra e diz assim, e o meu que faz isso há 1 ano, que nunca dormiu? Aí vem a outra e conta uma história ainda pior. Mas pelo menos você tem filho e eu que tô tentando ter filho há não sei quantos anos. E a gente começa uma competição, um escalonamento para ver quem é que sofre mais. E todo mundo mobilizado pela vergonha. Essas são as coisas que a gente não deve fazer quando alguém vem te contar alguma coisa ruim. Ou que ela está se sentindo constrangida, ou que ela está se sentindo envergonhada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver a empatia. A empatia, gente, e nesse momento nós teremos vídeos e temos vídeos sobre a empatia e eu quero cuidar desses vídeos com você, mas eu vou trazer melhor esse conteúdo da empatia, mas agora o que eu quero dizer para você sobre empatia é, se alguém vier contar para você alguma coisa que te deixe desconfortável, a única coisa que você precisa fazer é esteja por essa pessoa. Esteja por ela e sinta com ela, diga, eu estou aqui com você e por você. E eu sei que você vai superar essa situação. Eu sei que não é fácil. Ou se você não sabe, simplesmente diga, eu não consigo nem imaginar
quão doloroso é sentir o que você está sentindo. Mas ainda assim eu estou aqui com você. E isso é muito importante, porque essa fala, essa simples fala, ela tem o poder muitas vezes de curar, às vezes, de tirar a pessoa daquela situação e de estabelecer uma conexão. É como se você estivesse dizendo, você pertence e a gente está junto, e independente do que tiver acontecido, eu estou aqui por você. E essa sensação, gente, de ser digna de amor, e ser digna de merecimento, e ser digna de pertencimento, ela nos acolhe outra vez e nos dá a possibilidade, sabe, de sair desse atoleiro como se a gente respirasse, novamente falasse, então eu não sou tão ruim assim? Sim, é isso. Porque uma das coisas que a vergonha tira de nós é a sensação de que a gente pode melhorar, de que a gente pode mudar isso que a gente está sentindo. E de que a gente pode fazer diferente numa próxima vez. A vergonha, ela nos empurra para essa sensação de que a gente não tem condição de melhorar. E isso é a sensação mais danosa, porque tira de nós a esperança do futuro e a esperança de que a gente pode fazer diferente. E aí eu quero diferenciar aqui com vocês duas emoções que muitas vezes a gente confunde. Tem muita coisa que você está vivendo aí e que eu vivo aqui que a gente chama de culpa. A gente fala, eu tenho me sentido tão culpada, eu tenho sido uma péssima mãe, ou eu tenho sido uma péssima pessoa, nossa, e a gente chama isso de culpa. Não é culpa, isso é vergonha, gente. É muito importante a gente diferenciar essas duas emoções, porque a vergonha, ela diz respeito a algo que eu sou, a como eu me sinto sobre mim, sobre a minha identidade, enquanto a culpa diz respeito ao meu comportamento. Então olha a diferença, quando eu estou me sentindo culpada, é algo que eu fiz, nossa, eu fiz algo que não foi legal, eu fiz algo que foi ruim. A culpa é quando eu já sinto, a vergonha, perdão, é quando eu já sinto isso há tanto tempo que eu começo a trazer isso para a minha identidade. Então eu sou algo ruim, eu não sou boa o bastante, eu não sou o suficiente. Todas as vezes que eu sinto isso sobre mim, a emoção que está de pano de fundo é a vergonha. E é essa emoção que a gente precisa combater. Porque quando a gente começa a acreditar muito nela, a gente vai entrando num lamaçal. Num lamaçal de autopunição, num lamaçal autocrítico que vai roubando de nós a nossa capacidade de sermos autênticos a nossa sensação de que a gente pode pertencer e de que a gente é digno de amor. E isso é o que nos faz mais humanos, o pertencimento e a capacidade de sermos amorosos.